A certeza da salvação. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Deus quer que sejamos salvos e que saibamos. Ele quer que tenhamos certeza de que somos salvos. Lembre-se de que nós não nos salvamos a nós mesmos. Se tivéssemos de tentar salvar a nós mesmos, nunca poderíamos ter certeza sobre o quão seguro e certo seria. Mas é Deus que nos salva. Tito, capítulo 3, versículo 5. E por isso não há motivo para qualquer dúvida. Podemos ter a certeza sobre o que Deus faz. Nossa salvação depende de a obra de Cristo ser completa, e nós sabemos que esta obra está completa, pois Ele clamou lá sobre a cruz: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Nossa garantia depende de a palavra de Deus ser verdadeira e confiável, e nós sabemos que a sua palavra é confiável, pois Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. Somos salvos porque Cristo morreu por nós. Nossa salvação repousa sobre o precioso sangue de Cristo. Temos a certeza, porque Deus assim o diz. Nossa certeza repousa sobre a imutável palavra de Deus. Se uma pessoa não é salva, é porque ela não aceitou a Cristo como Salvador e não colocou sua confiança nele. Se uma pessoa não tem a certeza da salvação, é porque ela não creu realmente no que Deus disse em sua palavra. Nessa palavra lemos: quem crê no Filho tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Atos capítulo 13, versículo 39. Deus não falaria assim se não fosse verdade? Se você não tem a certeza da vida eterna, na verdade você está dizendo: eu não posso acreditar na palavra de Deus. Eu não posso acreditar que eu sou salvo pela fé em Cristo só porque Deus diz isso. Aqui está o que algumas pessoas fazem. Elas buscam sinais, mas a fé confia em Deus sem sinais. Elas querem entender tudo para raciocinar e depois acreditar, mas a fé aceita o que Deus diz. Pela fé entendemos, Hebreus capítulo 11, versículo 3, e não é pela compreensão que obtemos fé. Elas procuram evidências em sua vida, mas a certeza da salvação não é obtida ao se tornar santo ou alcançar grandeza espiritual. Elas dizem que não se sentem salvas, mas os nossos sentimentos mudam, eles variam e não são confiáveis. Nós não somos salvos porque nos sentimos salvos, mas porque a obra consumada de Cristo e o testemunho da palavra de Deus são absolutamente confiáveis o tempo todo e garantem que somos salvos. As Escrituras nos dizem claramente o que somos, o que temos, o que sabemos e o que havemos de ser, para que possamos ter certeza. Os fatos a seguir são verdadeiros para todos os que creem no Senhor Jesus. Eles estão escritos para nossa segurança na palavra de Deus. Você deve ler estes versículos para si mesmo e lembrar que tudo é verdade, porque Deus assim o diz. Somos salvos. 1 Coríntios 1:18, perdoados. 1 João 2 e versículo 12, lavados, santificados, justificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, completos em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Temos redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7. Paz. Romanos 5,
vida eterna, João capítulo 3, versículo 15, o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, um grande sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, versículo 1, um advogado para com o Pai, 1 João capítulo 2, versículo 2. Sabemos que somos de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 19, já passamos da morte para a vida, 1 João capítulo 3, versículo 14, somos da verdade, 1 João capítulo 3, versículo 19, estamos nele, 1 João capítulo 2, versículo 5, temos a vida eterna, 1 João capítulo 5, versículo 11, temos um lar no céu, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, seremos ressuscitados, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, transformados, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, como Ele é, 1 João capítulo 3, versículo 2, com o Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, satisfeitos com a sua semelhança para sempre, Salmo capítulo 17, versículo 15.